E o que eu separei aqui para vocês? Separei alguns pontos. Ixi, começou. Ah, fez barulho de gravação, né? Gente, eu separei aqui alguns pontinhos de sociologia para vocês, né? Porque na semana passada eu acompanhei o vídeo do. Como que é o nome lá? Do professor de filosofia, o Gabriel Papa. O Papa. Eu acompanhei os pontos dele e ele falou mais coisas de filosofia, tá? Para vocês. Então eu vou falar um pouco mais de sociologia. Apesar que ele falou também com relação à participação política, né? A questão dos direitos sociais, que geralmente é sociologia que lida. Mas também dá para aplicar isso em filosofia política. Então, eu vou mais para os pontos de sociologia, tá? Uns 50 minutinhos, mais ou menos, aí eu termino. Então, para a gente começar, né, um tema clássico de vestibulares, né, tanto o Enem quanto os vestibulares mais estaduais, é com relação ao movimento social. E assim, gente, vocês têm, o pessoal que já prestou vestibular nos outros anos, viram que tem algumas questões que têm caído mais, né? Por exemplo, questões de gênero. Então, temas relacionados à mulher, né? Então, isso se aplica tanto à sociologia quanto também à história, tá? Então, gênero, por exemplo, a função da mulher na Idade Média, né? O papel da mulher na Idade Média. Depois eu vou comentar sobre papéis sociais. Mas está dentro dessa ideia de movimento social, né? Porque lembrem-se que um movimento social famoso que nós temos pós Segunda Guerra Mundial, principalmente, é o movimento feminista, tá? O movimento negro, um outro exemplo. Nós temos movimento contra as questões climáticas, tá? Tem movimentos relacionados à questão da terra, né, no Brasil, o MST e outros movimentos aí por questões relacionadas à terra, né? Para vocês terem uma ideia, né, 0,7% da população brasileira tem 50% da terra no Brasil. Ou seja, metade do Brasil é de 0,7% dessas pessoas. Daí se insere o movimento social, tá? Então, para começar a falar bem rápido, né, por causa do nosso tempo, então, o que é o movimento social de acordo com o sociólogo Alan Turing, né? Então, são 3 princípios para o Alan Turing para a existência de um movimento social. Primeiro, é o princípio da identidade. Então, se você for fazer parte de um movimento social, você tem que saber o que você está fazendo ali, né? Você tem que ter a consciência do seu papel dentro do movimento. Porque o movimento social, ele se insere dentro de um ambiente mais democrático, né? Então, esse é o primeiro ponto para vocês guardarem. Não tem movimento social em ditadura. Vai ter repressão. E esses movimentos sociais, eles vão acabar desaparecendo, tá? Então, movimento social é algo relacionado a liberdades políticas, ou até mesmo ambientes um pouco mais propícios para a liberdade. No nosso caso, seriam movimentos mais, estados mais democráticos, né? Estados de direito. E aí o Papa falou para vocês na semana passada o que é mais ou menos a ideia de um Estado de direito. Então você tem direito à liberdade de expressão, liberdade política, você tem liberdade religiosa, né? Você tem liberdade para ter propriedade privada, que são os direitos liberais, né? A nossa sociedade ela é fruto dos movimentos liberais do século XVIII e XIX, né? Então nós somos um fruto da Revolução Francesa. Claro, tiveram outras várias e muitas evoluções ao longo do tempo e que os ideais liberais foram sendo espalhados pelo mundo, tá? E o movimento social ele se insere dentro desse contexto de liberdade. Então, você vai questionar algo. Daqui a pouco a gente vai dar exemplo, né, de movimento, mas eu já falei para vocês, a questão do movimento feminista, movimento negro, são exemplos disso, né? Então, as minas aqui da noite, né, as minas aqui da aula de hoje, elas precisam, se elas se engajarem no movimento feminista, elas precisam saber quem elas são, qual que é o papel dela e por que ela se insere no movimento, né? Que essa é a consciência do indivíduo. Então, isso aqui é algo pessoal, tá? Outra coisa que o movimento social tem é uma clara oposição. No caso do movimento feminista, as questões relacionadas ao patriarcado, machismo, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, né? A desigualdade de participação política. Aí, pode ser no caso brasileiro, no mundo, não sei se vocês viram uma notícia, foi antes de ontem, se eu não me engano, a prefeitura de Paris, lá na França, tinha alguns cargos, né, parece que, eu não sei se era a maior parte do secretariado, né, do município, era composto por maioria de mulheres. E aí existe uma lei na França
de uma equalização de homens e mulheres, ou seja, você tem que ter 50% de participação. E ali você tinha, se eu não me engano, é uma prefeita, né, em Paris, ela é prefeita do movimento socialista lá, né, do Partido Socialista Francês. Ela, se eu não me engano, ela colocou em torno de 70% de mulheres nos cargos da prefeitura. E ela recebeu uma condenação pelo tribunal lá, né, por ter feito isso. E aí gerou uma polêmica. Por que uma polêmica foi gerada? Não é porque a lei existe de 50% a 50%, mas porque, historicamente, você sempre teve uma maioria de homens na participação política, né? Então, você questionar essa situação meio que dá a entender um pouco que a justiça ela ainda tem um ar patriarcal. Por quê? Porque é um juiz que está condenando, ou seja, as questões de gênero também, né? Isso a gente está citando a questão do movimento feminista. As questões de gênero, elas perpassam as instituições. E quando eu falo de instituições, eu estou me referindo à família, à escola, às empresas, o trabalho, né, a mídia, o Estado, né, a política de uma forma geral. Então, no caso do movimento feminista, você tem que ter uma oposição clara. Todo movimento social você tem uma oposição clara. Né? Quem que é o inimigo, entre aspas? Não é no caso de inimigo, mas é uma oposição para você tentar mudar algo. Tá? Outra coisa, é o princípio da totalidade. O que é isso? É uma ação histórica, né? Então todo movimento ele existe de acordo com uma ação histórica. Então, no caso, a gente está falando do movimento feminista. Então, o movimento histórico, qual que seria a ação histórica? A questão do patriarcado. A questão que as mulheres elas estão fora das decisões políticas, decisões judiciárias, né? A questão da ciência. É só lembrar da Marie Curie, né? Talvez o maior exemplo da ciência no mundo, mais do século XX para cá, né? Porque na antiguidade a gente também tem outros exemplos, e na Idade Média e outros tempos aí, em outros lugares do planeta, beleza? Então, você tem aí uma ação histórica. Lembrando que nós, enquanto sujeitos, apesar de eu estar falando aqui para vocês uma aula de sociologia, né? Nós somos sujeitos sociais, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, mas nós também somos sujeitos históricos. Então, puxando a sardinha para o lado da história, que eu sou formado em história, tá? Estudei na Unesp em Franca, e alguém vai prestar Unesp também aí? Viva a Unesp, né? E eu ia falar um palavrão aqui pro pessoal da USP, né? Tem dois aí formados da USP. Enfim, continuando. Até esqueci o que eu estava falando aqui, né? A zoeira never ends, a gente sempre esquece as coisas que tem que falar na hora. Mas, enfim, então você tem uma ação histórica inserida dentro de um contexto. Então, o contexto é tudo. Nesse caso, os movimentos sociais, não necessariamente eles são globais, né? Eles podem ser movimentos localizados, tá bom? Beleza, gente? Tranquilos aí? Então, vamos ver uma questão aqui, exemplo para vocês. Então, aqui a questão da UDESC, né, Estadual de Santa Catarina, do ano passado. Então, olha lá. Vários foram os movimentos sociais que ganharam força e visibilidade a partir dos anos 60. Então, aqui ele já está se referindo, né, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Ali, se vocês lembrarem, né, nas aulas de história, ou até mesmo de geografia, que nós estamos falando do período da Guerra Fria. Nós estamos falando também do momento que praticamente só homens foram por fronte de batalha, isso também se inclui a Primeira Guerra Mundial. E aí as pessoas precisam trabalhar, né? A indústria precisa funcionar, o comércio precisa funcionar, o esporte, inclusive, precisa funcionar, e aí entra as mulheres, né? Então as mulheres, elas entraram no espaço que sobrou dos homens, entre aspas, né, gente? No espaço que vacou aí dos homens. Só que quando os homens voltam da guerra, eles vão querer recuperar as suas funções sociais. E aí ganha força o movimento feminista, né? Então, tem muita gente que fala que o movimento feminista nasceu na Revolução Francesa e coisa assim, só que, tradicionalmente falando, o movimento feminista, ele é um movimento do século XX. Basicamente, um movimento pós-Primeira Guerra Mundial e que ganha força mesmo a partir do final da Segunda Guerra em diante, né? E aí também se insere o movimento negro, aí se insere o movimento sufragista, que já tinha lá no final do século XIX, só que tomem cuidado, o movimento sufragista não é necessariamente um movimento feminista, tá? Porque o movimento feminista, ele é mais abrangente, o movimento sufragista é mais a questão do voto das mulheres, tá? E também tem toda aquela polêmica de que as sufragistas na Inglaterra ou nos Estados Unidos, elas eram brancas, classe média alta, elite, enquanto que as mulheres negras, ou mulheres mais pobres, elas trabalhavam já, né?
E elas não participavam desse movimento porque justamente o problema delas era outro, entenderam? Tá? E no Brasil, o movimento feminista ele começa a ganhar força nos anos 1920. É quando surge a Berta Lutz, né? A Berta Lutz é um grande expoente do movimento feminista aqui no Brasil, a partir dos anos 1920. E quando chega a década de 30, o Vargas no poder, presidente Vargas, com a Constituição de 1934, surge o voto feminino. Mas o Vargas não fez apenas o voto para as mulheres, ele também criou a ideia da isonomia perante a lei entre homens e mulheres, ou seja, uma igualdade de gênero e também uma igualdade de salários, tá bom? Então, continuando. O movimento feminista é reconhecidamente um deles, né? A partir dos anos 60, o movimento negro também aparece aí, né? As questões de gênero, bastante debatidas nos dias atuais, advêm das pautas das reivindicações desse movimento. Ou seja, o movimento feminista ele é muito abrangente. Não dá para falar todos os pontos aqui, mas eu acho que vocês já sabem mais ou menos, né? A questão da igualdade salarial, participação política, questão de estudos, de ciência, se insere mais recentemente, né? Apesar que isso já tinha lá atrás também, o debate sobre o aborto, a questão do corpo da mulher, a questão da visibilidade também, né? Das propagandas políticas, como que a mulher ela é retratada, né? Nas propagandas comerciais, tá? É só lembrar que recentemente nós tivemos lá aqui no Brasil, né, o movimento do como que era lá o movimento do carnaval, gente, lá? Me lembra aí no chat. É do Não é Não, não é? Acho que era isso. O Não é Não, faz uns 3, 4 carnavais aí para trás. O Não é Não, justamente para não ter a forçação de barra lá do beijo, né? No carnaval. Acho que foi mais ou menos isso. Por que isso? Porque teve uma propaganda, se eu não me engano, da Skol, que meio que mostrava um cara beijando uma mulher na rua, de qualquer jeito. Se eu não me engano, era isso, tá, gente? Se vocês me corrijam aí, a minha memória às vezes falha, ver isso na cabeça agora, né? Então, qual que seria a alternativa correta com relação a essas questões de gênero, tá? Movimento feminista, no caso aqui, questão de gênero. Então, tá lá, as chamadas relações de gênero são constituídas por elementos de ordem política, econômica e social. É só lembrar, por exemplo, né, que a filósofa, a Simone de Beauvoir, ela falava que a mulher ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Eu lembro até hoje, né, quando teve essa questão no Enem, na época o Eduardo Bolsonaro, né, o filho do presidente, não sei se ele é o 01, 02, 03, acho que ele é o 03, né? Ele fez uma polêmica, né, na internet, como assim uma mulher não nasce mulher? Porque ele é burro, né, gente? Porque o que a Simone de Beauvoir está falando? Ela está falando que a mulher, ela aprende a ser mulher. Quer dizer o quê? Por exemplo, as minas aí, né, quando vocês vão num jantar de família, a mãe de vocês às vezes não fala lá para sentar com a perna cruzada? Por que a mulher tem que sentar com a perna cruzada e o homem não? O homem senta de qualquer jeito. Ou seja, isso tem a ver com o papel social. Tá? Isso tem a ver com papéis sociais, ou seja, isso é uma questão social e cultural, as duas coisas aí, né? Vocês entenderam mais ou menos isso, gente? Ó, o Heron apareceu aí, o Heron, o meu parça de debates geeks e nerds lá no gabarito. Vamos continuar. Próxima questão aqui que eu selecionei para vocês. Os movimentos sociais revelam ações presentes nas sociedades democráticas. Então, ó, de novo, gente, ó, movimento social é uma coisa de um ambiente mais democratizado, de um ambiente mais de liberdades, tá? E são expressão da organização e luta da sociedade civil. Atuam coletivamente na afirmação de direitos e na resistência à exclusão social. Então, aqui já dá uma informação a mais do que eu falei para vocês. Então, quando a gente fala que é contextualizado, aquela questão da ação histórica, então, esses movimentos sociais, eles têm a ver com relação à exclusão social. Então, por exemplo, o negro. Por que se insere a luta do negro, né, o movimento negro? Porque ele está excluído, às vezes, da política, que é o caso dos Estados Unidos. Né, o negro não votava nos Estados Unidos até os anos 60. No caso do Brasil, o negro, ele praticamente só ganha o direito de voto com a Constituição de 1891, né, aquela Constituição primeira lá da República Velha. Só que ali também era muito polêmico. Por quê? Porque o morador de rua, por exemplo, era excluído do voto. E aí, como tinha muitos negros, né, marginalizados socialmente, como que você distingue quem é um marginalizado, no caso, quem é um mendigo de rua e quem é um negro que trabalha e coisa assim? Ou seja, o negro está excluído do mesmo jeito. Entenderam a questão? Então tem a ver com exclusão social. A questão das mulheres, né, exclusão social em relação a ambientes de decisão política, tudo que eu já citei para vocês, né? Não vou repetir não por causa do tempo.
Então tá lá. Então, considerando a afirmação acima, o que é correto sobre os movimentos sociais? São importantes para a sociedade civil porque, por meio deles, direitos de cidadania são conquistados e a democracia é fortalecida. O que quer dizer conquistas? Gente, muitos direitos que nós usufruímos hoje veio porque teve muita gente apanhando na rua, né? O voto, por exemplo, que a gente estava falando das mulheres. Muita mulher apanhou na rua. Inclusive, tem a primeira mulher, não a primeira, né? Mas vamos colocar assim, na década de 20, uma mulher aqui no Rio de Janeiro, ela estava lá usando cabelo curto e calça. E aí o que aconteceu com ela? Ela foi espancada na rua. E aí ela só não morreu espancada porque o comerciante na frente do comércio que ela estava apanhando pegou ela e colocou para dentro, ela e o namorado dela, o marido dela, agora não me lembro, colocou eles para dentro do comércio. Senão eles iam morrer espancados. Por que ela apanhou? Porque ela estava de cabelo curto e de calça. Ou seja, calça e cabelo curto não era coisa de mulher. Ou seja, o direito da mulher usar a roupa que ela quer, né, é uma conquista. Ou seja, tiveram mulheres que apanharam para isso. Voto é a mesma coisa, salário é a mesma coisa. Isso se aplica aos movimentos trabalhistas, né, a questão do movimento operário também ao longo do tempo. Tá certo, gente? E aí, a democracia, ela é fortalecida nesse ambiente, obviamente, de liberdade, tá? Vamos para um outro tema que eu separei aqui para vocês. Vocês têm alguma dúvida até agora aí, gente? Se tiver, vai mandando aí, tá? Sobre cultura, eu separei aqui esses 4 pontitos aqui para vocês, tá bom? Cultura popular. O que é cultura popular? É aquela cultura tradicional de um povo, né? Então, essa cultura tradicional de um povo, ela tem uma grande base oral. Então, histórias orais, danças, tradições, uma cultura alimentar também tem a ver com a cultura popular. Por quê? Porque o seu rival ou o seu opositor seria a cultura erudita. Isso aqui surge no século XIX, tá, gente? O século XIX, quando surge a palavra folclore. Lembrem-se que a palavra folclore é uma junção de 2 palavras, né? O lore aí, em alemão, seria cultura, e o folk, né, seria povo. Então, a cultura de um povo, cultura popular. Isso se insere também num movimento chamado romantismo. Então, quando vocês estudam em literatura o romantismo, vocês não veem muito romantismo europeu, vocês veem o romantismo brasileiro, né? E aí, quando se fala do romantismo brasileiro, fala lá do José de Alencar, aquela ideia, né, que para o José de Alencar, a cultura popular seria a cultura indígena. Por isso que o Peri lá, o herói da história, as coisas todas, né? Na Europa, ele é um pouco diferente. Na Alemanha, por exemplo, a cultura popular seria a cultura tradicional dos povos alemães. Lembrando que a Alemanha não é uma coisa só, né? Inclusive, um dos grandes expoentes da cultura popular alemã do século XIX são os contos de fada. Então, os irmãos Grimm, o que eles fazem? Eles viajam pela Alemanha coletando os contos e aí eles selecionam os contos e colocam no livro. Claro que eles fizeram isso, adaptaram uma linguagem um pouco mais popular, uma linguagem um pouco mais infantil para poder ganhar dinheiro e vender para o povo, né? Por quê? Porque os contos eles eram variados de acordo com as regiões. Isso é cultura popular, né? O carnaval é uma cultura popular. As danças, as tradições, né? Por exemplo, festa junina também, né? Gente, quem que não gosta de festa junina aqui, pelo amor de Deus, né? Se alguém não gosta de paçoquinha, se alguém não gosta aí de pé de moleque, não pode ficar aqui nesse mundo chamado Brasil, né? Isso faz parte da cultura popular. Você come, a sua mãe faz isso para você, a sua avó faz isso para você, né, Tiagão? A gente, quando era mais moleque, a mãe fazia aquele monte de doce pra gente se empanturrar. Ou então você pegava lá qualquer outra festa, gente, do doce lá, a festa dos menininhos lá, Cosme e Damião, né? A galera fazia festa de Cosme e Damião. Tudo isso é cultura popular. Não tem nada escrito, não tem nada registrado, porque a cultura erudita já é essa cultura da literatura, da escultura, da pintura. Então, qual que é a diferença entre as duas? A cultura popular é uma cultura de todos, enquanto que a cultura erudita é uma cultura de poucos. Como assim de poucos? A começar pelo espaço. Então, a cultura popular é uma coisa de praça, de rua, né? Não tem um ambiente definido. O ambiente definido é qualquer um. Já a cultura erudita, você tem um espaço fechado. É um salão, é um teatro, é um museu,
né? Então, você vai numa exposição de arte, por exemplo, de pintura, o cara não vai expor na rua, seria legal se ele fizesse isso, mas ele vai expor dentro de um salão. Então, isso já seleciona as pessoas, ainda mais se ele cobrar pela exposição. E outra coisa, quem pratica a cultura, os agentes culturais, geralmente você tem que pagar alguém para aprender, né? Ou você tem que frequentar uma escola de arte, uma escola de cultura, uma escola de música para você aprender isso. Ou seja, é uma coisa um pouco mais elitizada. Entenderam? Tanto é que na época eles fazem essa distinção justamente para mostrar que a cultura popular era inferior, né? Ela seria subalterna a essa cultura erudita. Só que olha só, né? Curiosidade para vocês: o dia que o Heitor Villa-Lobos, né, o grande maestro brasileiro e considerado talvez o maior maestro do século XX, junto com o Stravinsky, e quando ele tem 18 anos, ele pega a mochilinha dele e sai viajando pelo Brasil. Recomendo que um dia vocês façam isso. Não precisa ser agora com 18 anos, que não dá para fazer por causa da pandemia, né? Mas, o que vocês podem fazer? Um dia aí, na faculdade, pós-faculdade, junta lá um dinheirinho, pede pro pai, vai trabalhar, trabalha no McDonald's, junta dinheiro, pega a mochila e vai viajar pelo Brasil, né? Para você conhecer o que é o Brasil. E aí você vai ver o Brasil muito diverso, né? Uma coisa é o Brasil do Goiás, outra coisa é o Brasil do Amazonas, outra coisa é o Brasil do Alagoas, né? O Villa-Lobos fez isso. O Villa-Lobos viajou por vários lugares do Brasil e como ele era músico de formação, né? Ele veio do piano, cultura erudita, olha só. Ele veio de uma erudição, né? Ele era de família um pouco mais abastada, um pouco mais rica, lá do Rio de Janeiro. Ele que de vez em quando ele fugia de casa para ir pro morro tocar samba com a galera, né? Porque samba era do pobre, samba era do negro, e samba era periferia. Ele ia viajar ele ia para esses lugares para conhecer, né? Tocar com os caras, e de repente ele viaja do Brasil todo, e ele começa a compor as obras famosas dele, né? Vocês conhecem aquela música, se essa rua fosse minha. Conhece, não conhece? Ele pegou essa música e colocou na partitura. Ou seja, era uma cultura popular que, entre aspas, ela ficou erotizada. Por que ela foi erotizada, né? Porque ela virou partitura, né? Então ele leva a música popular para um espaço acadêmico, para um espaço aí mais de poucas pessoas. Isso foi bom, por quê? Porque ele pega a cultura popular e mistura com essa erudição. Tanto é que ele faz parte do movimento modernista. Lembre-se que o movimento modernista, ele é um movimento inovador. Ele quer resgatar valores culturais brasileiros, né? Só que não daquela forma elitista como os europeus faziam, como o parnasianismo fazia. O Mário de Andrade fala que a verdadeira cultura linguística é a cultura que o povo fala. Então, se você vai escrever um texto e você vai retratar como um caipira fala, você tem que escrever como o caipira fala. Não tem que ficar traduzindo o que o caipira fala com uma cultura erudita. Tá vendo? Que eles, né, eles vão fazer essa junção das duas coisas, uma cultura popular com uma cultura erudita. Tá? A identidade nacional de um povo, ela tem muito a ver com a cultura popular. Né? O Vargas, por exemplo, ele vai ser um dos alicerces dessa identificação nacional que nós temos nos dias de hoje e fora do Brasil. Então, quando você viaja para fora do Brasil, a galera fala: não, você é brasileiro, oh, samba no pé, né? A galera começa a cantar Garota de Ipanema, como se tocasse Garota de Ipanema e tudo que é boteco na esquina. Ainda fosse assim, né? Que bom que fosse assim, não essa porcaria de sertanejo. Pronto, falei, viu, Thiago? O Metralha gosta de sertanejo. Enfim, o futebol também, né, tem a ver com essa questão de uma identificação nacional. Só que perceba que isso é muito setorizado no Brasil. Samba é uma coisa do Rio de Janeiro, não é uma coisa do Amazonas, não é uma coisa do Pernambuco, é uma coisa do Rio de Janeiro. Ou seja, a identidade nacional, ela meio que é forjada, ela é criada. O Stuart Hall fala que é uma construção de símbolos que vai justamente representar uma nação. Então, quando se fala de identidade nacional, a gente está falando de Estado-nação. E para puxar aqui a sardinha, a questão da memória e o patrimônio, que o professor na semana passada ele falou para vocês, né, o Papa, sobre patrimônio material e imaterial. O patrimônio imaterial, ele está muito ligado com a cultura popular. Tá? Então, é uma dança, é uma festa, é uma tradição alimentar, né? Isso é um patrimônio imaterial de um povo. O patrimônio material seria aquilo que está ligado com coisas relacionadas a construções, a pinturas,
por exemplo, estátuas, né? Está ligado com o patrimônio material, tá? E para a gente terminar aqui esse ponto, a ideia da cultura de massa. O que é a cultura de massa, né? A cultura de massa, ela é uma cultura que ela não é nem popular e nem erudita. É uma coisa nova. É uma coisa que o capitalismo fez para poder ganhar dinheiro, tá? Então, quando a gente fala de cultura de massa, por exemplo, a gente fala de sertanejo. Então, o Metralha, ele adora sertanejo. Então, pensa assim, né, o Metralha, você que toca viola, então, fala aí uma música bem caipira mesmo, bem rústica, uma música raiz aí. Pega uma aí fala uma aí do Tião Carreiro e Pardinho. Fala o nome de uma música aí. Enquanto o Metralha vai escrevendo, Pagode em Brasília, ele colocou aqui. Eu gosto do pagode em Brasília e gosto do... Tem o pagode do Ala, tem o Caminheiro. Então, aí, essa cultura, essa música é uma música de sertanejo. O que quer dizer isso? É uma música de pessoa que mora no sertão. Lembre-se que sertão é interior. Não é uma música das grandes cidades, né? Ou seja, isso é uma cultura popular. É a cultura lá de um cara, né? Depois começou a ter mulheres, né? Teve aquela mulher lá da TV Cultura, esqueci o nome dela agora, o Metralha, qual é o nome dela? Aquela apresentadora famosa lá que toca viola, TV Cultura, mas era uma coisa mais tradicional de homens, né? Anesita Barroso. A Anesita Barroso, né? Famosa, enfim. Ela fazia o programa Viola Minha Viola todo Viola Minha sábado. Viola. Eu assistia. É Eu bom, né, assistia. Davi? Eu Vixe, gostava. é Não sei se domingo, a existe sábado de ainda, né? manhã. Eu acho que não existe mais, mas ela levava muitos violeiros É. na, Tem na- no aquele, programa. o Senhor Brasil também, né? Aquele Isso. também lá, eu esqueci o nome dele, né? Ou seja, tudo isso é cultura popular. Como que essa cultura popular ela se torna cultura massificada? O dia que o Tião Carreiro ele vai para São Paulo, né? Não sei se é essa a história dele, viu, Metralha? Você me corrige aí. Quando ele vai gravar um disco. Então, ele vai gravar um disco. A partir do momento que ele grava o disco, ele está entrando dentro de uma indústria fonográfica. O próprio nome já fala, indústria. Então, quando a gente fala de indústria, a gente fala de padronização. Ou seja, você tem a racionalidade técnica de produção, lá do capitalismo tradicional, o Fordismo, aquela coisa toda, o Toyotismo, sendo aplicada à cultura, para poder vender, para poder ganhar dinheiro. Aí a Davi, parte. Oi, pode tirar uma dúvida com você? Gostei desse assunto que você está falando aí. Mas manda. é verdade, quando eu estudava viola e tocava os dedilhados e fazia lá as batidas, né? A viola tem muita batida. Dizem que a única música raiz do Brasil é a viola. Porque assim, você tem a MPB, você tem a bossa nova, mas Tá tem muita certo. influência do jazz, do É, blues. Dizem que a única música raiz mesmo que você pode falar que é brasileira a viola, né? é. O É um pagode da instrumento viola. antigo, né? É um É, instrumento muito antigo. É porque a viola é um instrumento erudito, na verdade, né? Ela uhum. é um instrumento de música clássica. Ela foi trazida pelo Brasil aqui pelos padres da igreja, né? Os jesuítas trouxeram a viola para cá. Ah, é? Não, veio por meio deles, né? Tanto é que quando Entendi. você tinha a evangelização dos indígenas, os indígenas também aprendiam a tocar música. E aí eles aprendiam a tocar violino, né? Viola também era usado. E claro que a viola é um instrumento grande, né? Então, assim, ela não é um instrumento fácil de viagem, também tem isso. Hum, Então, com o tempo, ela vai se enraizando em alguns lugares. A viola deve ser aí, ou talvez, um dos primeiros instrumentos que os europeus trouxeram para o Brasil. E, de fato, você tem essa ligação mais popular. Por quê? Porque a viola é um instrumento relativamente barato, é um instrumento relativamente fácil de manusear, né? O violão, por exemplo, já é mais difícil que a viola, né? Você também tem instrumentos de sopro que também vão ser usados, e aí, nos interiores do Brasil, essa música ela vai ganhando corpo, que a gente chama de música caipira. Então, interior de Minas, interior de São Paulo, interior do Goiás, Mato Grosso, ela vai ganhando força mesmo, né? Só que é uma coisa muito localizada. E aí, quando você tem esses músicos indo para cidades e gravando discos, isso se torna cultura de massa. Aí vem a massificação. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a indústria, ela padroniza a cultura. Então, quando você liga o rádio, sei lá, você liga aí, a gente está falando de sertanejo, você liga na Conquista,
você vê aquele monte de gente cantando sertanejo. Vocês já repararam que é tudo igual? E para quem entende um pouco mais de música, geralmente é 3, 4 acordes no máximo, porque é uma coisa fácil de tocar. Geralmente você tem lá 3, 4 linhas, né, de estrofe, e aí você tem um coro. E o coro, ele é sempre uma coisa meio chiclete, uma coisa que gruda. Palavras simples, palavras fáceis, né, uma melodia que pegue fácil com as pessoas. Você vê também a própria fonética, né, dos cantores, ela é muito parecida, aquela voz meio muito forte, né? Os caras não sabem cantar, na verdade, né? Eles ficam forçando a voz e daqui 10 anos eles estão com a garganta tudo arrebentada. É só ver o Zé de Camargo hoje, que ele não consegue cantar uma música em Fá menor, né? Enfim. Mas viu, o Guilherme, você mandou aí, é padronizado mesmo, porque a intenção é vender. Por exemplo, vai ter show aqui em Ribeirão da Vanessa Jackson. Vocês conhecem a Vanessa Jackson? A Vanessa Jackson, quando surgiu os primeiros programas de música, mais recente na Globo, né? O Fama passava, se eu não me engano, era 5, 6 horas da tarde. Passava junto com Malhação, depois de Malhação, antes da Malhação, uma coisa assim. E era uma galera que ia lá, né? Era um programa, tipo um reality show, que eles iam aprender música mesmo, né? Com profissionais mesmo do ramo, né? Ia ter um aula de canto, uma coisa bem pesada, né? E aí você tem uma competição tipo The Voice, e a Vanessa Jackson ela foi a primeira que venceu. E o próprio estilo dela, né, mostra uma música mais do black music lá dos Estados Unidos. Aquela música com uma voz bem forte, né, bem marcante, muito ritmada, né, fazendo aqueles falsetes, aquelas coisas todas, ou seja, muita técnica, muita técnica. E por que a Vanessa Jackson ninguém conhece ela hoje? Por quê? Se você colocar a Vanessa Jackson no rádio, ninguém vai querer ouvir. Aí você fala assim, então, Davi, mas as pessoas elas escutam porque elas gostam. Ou vou perguntar uma outra coisa para vocês. Ou será que elas gostam porque é aquilo que passa no rádio? Já pararam para pensar isso? Vocês acham que a música para tocar no rádio, ela toca lá do nada? O DJ tá lá, escolhe a música do nada. Ou o produtor musical, o empresário do cara, vai lá e paga para a rádio tocar a música trocentas vezes no dia. Aí você cria um público, né? Você cria um público-alvo, e tudo isso é fruto de pesquisa, viu, gente? É marketing. Os caras fazem pesquisa para ver o que as pessoas gostam. Por que o sertanejo universitário faz muito sucesso? Porque tudo isso é pesquisa de campo. Ou seja, a cultura de massa, ela é o capitalismo aplicado à cultura. Então, a cultura, ela vira um produto a ser consumido. Da mesma forma que você consome roupa, você consumir carro, a música também passou a ser consumida. E daqui a pouco, ninguém lembra mais da música. Da mesma forma que um produto ele é perecível, a música também se torna perecível. Vocês entenderam mais ou menos essas coisas que eu estou falando para vocês? A Luísa mandou aqui, né? Essa padronização pode ser comparada com o fato social de Durkheim? O fato social, é só lembrar que o fato social lá tem 3 questões, né? A generalidade, a coerção e o terceiro ponto que agora me fugiu da cabeça. Lembra lá, Luísa? Os 3 pontos do fato social. Ou seja, se você tem um fato que ele é difundido em vários lugares do Brasil, né? Se você tem um fato que meio que você tenta lutar contra e não consegue, que vem aquela questão da coerção, e esse fato ele já está pronto para você, agora eu lembrei do terceiro ponto, né? Ele é considerado um fato social. Na verdade, a música em si, ela não é um fato social. O que seria o fato social seria, por exemplo, um evento de música, um festival de música, né? Da mesma forma que a Copa do Mundo, ela é um fato social, tá? O Heron aqui mandou uma aí, né? Por isso que músicas de 2 anos atrás a galera fala que é velha, mas não dizem o mesmo de certas composições até mais antigas. Gente, você quer ver um caso que agora tá pegando muito? É só perceber aí os Netflix da vida. Quantas séries vocês já assistiram, vocês não lembram o nome? Ou quantos filmes que vocês já viram, vocês não lembram o nome? Ixi, eu sempre falo assim, o filme que tem o fulano de tal, o filme que faz lá não sei o quê. Por quê? Virou um consumo muito rápido. Virou igual você troca de cueca, você troca de série, você troca de filme, você não degusta o filme, né? É uma coisa muito rápida, tá? Então vamos aqui para a questão. Olha lá. As manifestações folclóricas de Pernambuco representam a identidade cultural do Estado, transmitidas de geração em geração, né? O folclore, cultura popular, aquilo que eu estava mencionando para vocês.
Quando crianças, muitos habitantes escutam histórias de assombração, que, por exemplo, são os contos de fada, né? Aqui no Brasil você tem as histórias lá do Boi Bumbá, a história lá do... Ó, se você não dormir, como que é a música lá, gente? Se você não dormir, a cuca vai pegar lá, né? É tudo história de assombração isso aí, que fazem parte do imaginário cultural. Então isso aqui está falando de cultura popular, né? É uma lenda do Piauí, do Pernambuco, que data do século XIX e XX, soltava fogo e fumaça pelos olhos, pelo nariz, pela boca, atacava quem andasse pelas ruas desérticas às sextas à noite. Mas o pior era que o animal estava nas casas, pelo telhado ou na porta, à procura de meninos malcriados e travessos. A lenda conta que um animal monstruoso, além de que, mais uma vez, comia crianças travessas, né? É a história do homem do velho do saco lá, do Chaves, né? Então, tudo isso aqui tem a ver com manifestação folclórica. Isso é uma manifestação popular, cultura popular. Então, qual que é a alternativa melhor aqui? O texto ele apresenta uma história contada para crianças com uma maneira de controlar suas ações. Por quê? Porque nesse caso, os contos, né, no caso, os contos infantis, eles são uma forma justamente de uma reprodução social. Por exemplo, né, se a criança for mal criada, o monstro vai atacá-la. Se a criança ela não dormir, o monstro vai atacá-la. Ou seja, você cria a criança dentro de uma linha específica, entendeu? Ou seja, não tem como a criança sair disso. Aí vem a coerção, por exemplo, Luísa, a coerção do Durkheim. Então tem coisas que às vezes a gente tenta fazer e não consegue, porque sempre vai ter um empecilho contra. Ou seja, desde a nossa infância, nós temos limitantes à nossa vida. Para o Durkheim, obviamente, não existe liberdade, né? A liberdade ela é muito limitada, tá? Então, essa história é passada de geração em geração por meio da oralidade. A cultura popular, ela sempre é oral, tá? E refere-se a lendas criadas pela cultura popular, beleza? Vamos lá, outra aqui. Para a Organização das Nações Unidas, para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, né, é importante promover e proteger monumentos, sítios históricos e paisagens culturais. Mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Por exemplo, uma casa, né, um museu, uma pintura, tudo isso é coisa física. As tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e diversos outros aspectos e manifestações devem ser levados em consideração. Os afro-brasileiros contribuíram e ainda contribuem fortemente na formação do patrimônio imaterial do Brasil. Lembra lá aquela questão do patrimônio imaterial? Que concentra o segundo contingente de população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Isso é o Brasil, né? Então, considerando a abordagem do texto, os bens imateriais enfatizam o importante das representações culturais para o quê? Para a construção de uma identidade nacional. Ou seja, nós, brasileiros, não tem como falar de Brasil sem falar da cultura negra. Por isso que a cultura negra tem que estar na escola para ser aprendida, a cultura da África, né? Ou melhor, um pouquinho, né, da cultura africana tem que ser aprendida, porque, afinal de contas, a África é um continente, tá? Essa música aqui, não vou ler por causa do tempo, tá, gente? Mas tá falando, né, a música aqui do Titãs, tá falando justamente o aspecto comercial da coisa, né, a coisa que passa na televisão, passa no rádio, ou seja, tá falando de uma mercantilização da cultura. Então a ideia é justamente que essa cultura de massa, ela é passageira, né, e ela é elaborada pela indústria cultural, tá bom? Ela é passageira, não vai durar muito, né? É só ver, por exemplo, saiu o filme novo da Mulher Maravilha, e aí eu vi uma crítica na Folha, eu tive até raiva de ler a crítica, porque ela fala que o filme da Mulher Maravilha não tem comédia. Ela fala que o filme da Mulher Maravilha é meio sério, você não ri no filme. Mas por que isso? Porque a Marvel criou uma padronização de filmes. Ou seja, todo filme você tem que dar risada. Aí a galera tenta ver, às vezes, um filme mais sério, não consegue, dorme, começa a mexer no celular. Por quê? Porque a Marvel, no caso a Disney, ela conseguiu padronizar o sentimento das pessoas ao ver um filme. E isso é algo muito complicado. Por quê? Porque quando a gente fala de indústria cultural, você tira a liberdade do artista. Então, o artista, ele quer fazer um negócio diferente, por exemplo, ele não consegue. Por quê? Porque o produtor musical vai falar para ele que não vai vender, a gravadora vai falar que não vai gravar, porque não vai vender, né? Então, ele tem que se virar. Com a internet hoje, a internet acaba sendo um grande divulgador para os artistas que não querem se enquadrar dentro de um padrão.
né? Por isso que de vez em quando vocês veem aí uma música, teve até uma menina, eu não me lembro o nome dela, ela tocando uma música no YouTube, ficou muito famosa, uma música de família, música bonita pra caramba, a melodia dela, né? E ela tem uma voz bonita. A música ficou famosa pelo YouTube. E depois ela foi convidada aí na televisão, né? E aí ela ficou famosa. Ou seja, o YouTube, o Spotify, essas coisas assim, que fazem parte do capitalismo, mas podem ser instrumentos de, entre aspas, tá? Que isso que eu vou falar, de uma liberdade para os artistas, tá? Então, Nicolas, saiu ou vai sair, viu, o da Mulher Maravilha? Eu não sei o que eles vão fazer. Olha lá, também, eu vou pular aqui por causa do tempo, né? Vamos para uma outra questão, mostrando a questão de novo, a questão da mulher, né, gente? Então, imagem é uma coisa típica aí do Enem, tá? É uma coisa típica também um pouco da Unesp, gosto um pouco disso. Então tá lá, um anúncio publicitário da década de 40 reforça os seguintes estereótipos. O que é um estereótipo, hein, gente? Estereótipo é uma imagem criada, tá? É uma imagem criada de uma forma errada. Todo estereótipo é um preconceito, beleza? Então, por exemplo, fala de China para vocês. O que vem na cabeça de vocês quando fala de China? Na minha, vem na minha cabeça, China, questão de falta de higiene. Ou seja, todo chinês não tem higiene. Então, quando você pensa que o chinês ele é porquinho, você está padronizando todos os chineses da face da Terra. Lembrando que tem uma população bem gigantesca de chineses no mundo. Né? Isso é um estereótipo. Quando se fala de brasileiro, pergunta para um francês o que um brasileiro para ele é. Ele pode falar da Garota de Ipanema, ele pode falar do futebol, ele pode falar do Neymar, ele pode falar que o Brasil é tomado por floresta, né? Porque eles acham isso também, né? Que o Brasil tem floresta para tudo que é lado, acham que a capital é o Rio de Janeiro. Por quê? Porque a imagem que eles têm do Brasil é essa. Como? Por meio da construção que o Vargas fez ao longo do tempo. Né? Ou às vezes a imagem de que o Brasil tem favela para tudo que é lado. Isso é um estereótipo. Isso é uma imagem que foi construída de forma errada e, obviamente, é um preconceito. Tá? Então, nós temos estereótipos de vários tipos. Outro estereótipo, quando fala, por exemplo, de islâmico, o que vem na cabeça de vocês? Pode vir homem-bomba. Todo islâmico é homem-bomba? Não, necessariamente. Todo islâmico subjuga a mulher de uma forma preconceituosa? Também não necessariamente. Né? Ou seja, o julgamento que nós fazemos do outro é sempre um julgamento pejorativo, é sempre um julgamento etnocêntrico. Né? Lembrando que etnocentrismo também é um tema forte aí para vocês. Né? Então tá lá. Ela seria adorável se não fosse doentia. Aí você associa o quê? Doença com a posição que ela tá, né? Aí, ó, e olha só, né? Mostrando aqui a questão da meia calça, né? As pernas de fora, salto alto. Só uma saúde perfeita pode dar à mulher beleza e encanto capazes de tornar adorável os olhos dos olhos masculinos. Olha lá, né? Então a mulher ela serve para agradar o homem, né? Essa é a ideia. E outra, quando se fala de mulher, você não fala que ela é inteligente, você fala que ela é bela, tá vendo? Como que o negócio como que o machismo ele está muito arraigado na nossa cultura, né? Para ter uma saúde assim, tome a saúde da mulher. O nome do remédio é a saúde da mulher. O remédio que traz no nome o resumo das suas virtudes. A saúde da mulher regulariza o funcionamento do delicado organismo feminino, mas em função do homem. Né? Ou seja, a mulher ela é frágil, a fragilidade física e uma necessidade de aceitação. E quando a gente fala aceitação, é uma questão social. Né? De novo, a construção do papel feminino é uma construção social. E para a gente terminar hoje, eu vou terminar aqui falando sobre papéis sociais, socialização em instituições sociais. Né? O que é o papel social? O papel social basicamente né? Antigamente, quais eram os papéis sociais da mulher? Era ser mãe, era ser irmã, era ser dona de casa, doméstica, essas coisas todas. Hoje, com as conquistas do movimento feminista, com a liberalização, né, a força da mulher foi conquistando ao longo do tempo, a mulher ela pode ser o que ela quer. Se ela quiser ser mãe, ela é. Se ela quiser ser esposa, ela também é. Se ela quiser ser política, mãe, esposa, ela pode ser. Se ela quiser ser engenheira, política, mãe, esposa e técnica de futebol, ela também pode ser. Né? Por quê? Porque tem liberdade para isso. Ou seja, hoje, os papéis sociais, eles são muito fluidos. Né?
Você pode ser uma coisa hoje, amanhã você pode mudar. Né? Hoje você pode ser engenheiro, você pode abandonar a engenharia e fazer um outro curso, e ter uma outra profissão. Você pode também ser dono de casa, no caso homens, não sei se existe esse termo, né, gente, dono de casa, meio esquisito também, né, falando como a pessoa fosse o dono da casa e às vezes não tivesse outras pessoas também que compartilham esse espaço, que moram juntos, né, é meio esquisito, tá vendo como que as palavras também são construções sociais, são construções culturais, tá? Também o papel social do homem, né? Se a gente for pensar, o homem tinha que ser o machão, o homem tinha que ser o conquistador das mulheres, né? O homem ele tinha que ser o cara que mantém a casa. E se ele, por exemplo, quiser cuidar dos filhos e a mulher vai trabalhar, ele pode fazer isso? Ele pode. Ele pode sofrer um preconceito? Pode, porque vivemos uma sociedade que criminaliza o homem fazer isso. Então, aquela ideia, né, de que o homem pode chorar, claro que ele pode chorar, porque ele é um ser humano. Ou seja, o papel, ele é também uma construção social, né? Aquilo que a gente estava falando antes. E essa construção, ela se inicializa pela chamada socialização primária. O que é a socialização primária? É aquela socialização na infância. Então, lembre-se que nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós, sem outros humanos, nós não vivemos. É só lembrar o caso lá das irmãs Lobo, aquelas irmãs que foram encontradas na Índia. É só lembrar do filme lá do filme lá do Tom Hanks lá que cai na ilha, e do Wilson, que é o amigo dele, Náufrago, né? O ser humano sozinho ele não vive. Ele pode viver por um tempo, mas a tendência é que ele morra, né? Por vários fatores. Não dá para falar aqui esses vários fatores. Então, o ser humano ele se desenvolve a partir do contato com outros iguais. Então, a criança, inicialmente, ela meio que age por instinto. Ela chora quando ela está com fome, ela chora quando ela sente dor. A partir do momento que ela ouve os pais falarem e a própria inteligência dela passa a ser desenvolvida com o convívio dos pais, ela passa a repetir o que os pais falam, né? Ela entende o que os pais falam inicialmente? Não, mas ela repete o que ela repete o que os pais estão falando. Ou seja, é nessa socialização que nós aprendemos a língua da família ou do país. É na família que nós aprendemos as primeiras regras morais, né? As primeiras regras de conduta, aquela coisa, né? A mulher tem que sentar com perna cruzada, o homem senta de qualquer jeito, é um exemplo disso, né? É uma socialização primária. A partir do momento que a criança ela passa a ter contato com outras pessoas da sociedade, fora da família, aí entra a socialização secundária. E aqui já é a escola, é o trabalho, são as mídias, né? Hoje a gente tem trocentas mídias por aí, é a religião, né? A igreja e coisa assim, isso faz parte da socialização secundária. E, às vezes, há coisas que ela vai conviver pode entrar em choque com relação à socialização primária, né? Então, por que muitos pais não querem deixar os filhos estudarem na escola, porque querem ter o tal lá o home study lá, como que é o nome do negócio, né? O estudo caseiro lá dentro de casa. Porque os pais não querem ter os seus filhos em contato com pessoas diferentes, basicamente é isso, né? Então, isso acaba prejudicando o homeschooling, né? Isso acaba prejudicando o desenvolvimento social do indivíduo. Se você perguntar para mim, Davi, você é a favor que a criança fique estudando em casa? Claro que não. É só ver agora, gente. A gente está em homeschooling já faz quantos meses? E é um saco, né? A gente tem que ver pessoas, a gente tem que encontrar pessoas, senão a gente não se desenvolve enquanto sujeito. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ser jogados na sociedade. Meus pais sempre falam isso. Cria filho para quê? Cria filho para o mundo, cria filho para o trabalho, cria filho para aprender a ter sua vida própria. E não para ficar dentro de casa. Tá vendo? Que isso é um discurso um pouco diferente da galera que defende o homeschooling. Tá? Ou seja, que nós vamos precisar ter contato com outras pessoas, porque afinal de contas, nossos pais um dia vão falecer, né? E nós vamos precisar sobreviver a esse mundão. Agora, se você fica em casa, né, trancado, tipo aquele filme lá do Johnny Depp, lá, qual é o nome do filme do Johnny Depp, aqui, do Edward Mãos de Tesoura, o dia que ele tem contato com pessoas iguais a ele não sabe lidar. E aí ele é um monstro, né? Ele é o estranho, ele é rejeitado, e aí ele volta para morar lá de forma isolada. Já viram esse filme, né, gente? O Eduardo, Mão de Tesoura.
Dá até raiva de falar do Johnny Depp, né? O Johnny Depp virou um cara escroto, ou se ele já era, foi revelado recentemente, né? Machista pra caramba, envolvido com violência doméstica, né? O Johnny Depp era um dos meus heróis. Aí quando ele começou a não sair mais do papel de Jack Sparrow, aí virou escrotão e tem que ser esquecido. Mas os filmes dele antigo eram muito bons, né? Isso sim tem que falar, né, gente? E outra coisa, a nossa sociedade sempre vai ter coisas relacionadas ao reforço e punição, justamente para reforçar uma conduta social. Então, de novo, né, voltando àquela questão lá atrás, né, que a gente tinha mencionado, a criança, às vezes, né, os contos de fada, eles são exemplos de um reforço ou uma punição também. Então, se você se comporta mal em casa, a Cuca vai vir te pegar. Se você se comporta mal em casa, o Papai Noel não vai te dar presentinho. Né? Tá vendo como que isso é um reforço e também uma punição. Obviamente que reforço e punição, você tem diferenças e obviamente a punição ela pode ser mais danosa, né? Ela pode dar traumas para o indivíduo. O reforço não, é igual o cachorro. Você fala para o cachorro sentar, você dá um biscoitinho para ele. Você bate no cachorro, ele vai aprender? Vai. Só que ele vai ter um trauma, né, gente? Ou seja, você tem as duas coisas aqui para ajudar a reprodução da própria sociedade, só que às vezes pode dar problema para o próprio indivíduo, né? A ideia de exclusão, aquela ideia, né, de que o próprio Edward Mão de Tesoura, se ele não se insere no meio social, ele acaba sendo excluído. É mais ou menos aquilo que a Luísa tinha falado, a coerção lá do fato social do Durkheim. Então, se o indivíduo ele não se adequa às regras sociais, de alguma forma ele vai ser excluído, né? Ou também ele é excluído porque ele não se adequa também no sentido, só lembrar da questão das mulheres, né? Se a mulher, ela falava mal do marido em público, ela apanhava em público, chega uma hora que as mulheres se revoltam, e é o movimento feminista justamente a conquista das liberdades das mulheres, né? Ou seja, você tem também a resistência a essas questões sociais, né? Essa padronização social, a essas coisas que sempre tem um em cima, né? Ou seja, é sempre que vem de baixo para cima essas coisas. E aí vem o papel das instituições. Aí o papel da instituição, que é o caso da família, a escola, o Estado também é uma instituição social, que às vezes quer que você aprenda determinado tipo de comportamento. E por quê? Para uma reprodução social por vários fins. Pode ser fins morais, pode ser fins políticos, né? Então, é uma situação aí que vocês têm que pensar. Como que as instituições sociais, elas acabam moldando também os indivíduos, tá? E aí, olha só, né, essas duas questões só para a gente encerrar. O rapaz que pretende se casar não nasceu com esse imperativo. Ele foi insuflado pela sociedade, reforçado, né, pelas incontáveis expressões de história de família, educação moral, religião, dos meios de comunicação e da publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, é uma instituição. Ou seja, ele sempre esqueceu ouvir falar que as pessoas têm que se casar porque tem custo de família. Quem falou isso para ele? Os pais. Os pais é uma família, é uma instituição. A escola às vezes fala isso, às vezes o Estado fala isso, às vezes os filmes falam isso, a mídia fala isso, né? Então o casamento, conforme é tratado no texto, qual que é a característica dele? Uma ordenança das relações sociais, né? Se o indivíduo ele não faz isso, ele pode ser excluído do grupo, ele pode ser excluído do meio, ele vai ser mal visto, né? Essa outra questão, por causa do tempo, não dá para a gente ler, vai falar sobre o papel que o Estado faz, né? E como é um texto que cita o Gramsci, né? Um marxista italiano, que ele fala como que as ideologias, elas moldam também o comportamento político das pessoas, né? E esse comportamento político, às vezes, ele tem uma ligação com uma questão cultural. De novo, é só lembrar aquela questão das mulheres, né? Por que as mulheres eram relegadas a segundo plano? Porque quem que mandava na sociedade? Os homens. Ou seja, o Estado, ele tinha uma função também patriarcal, de manter as mulheres em seus lugares, né? O lugar de dona de casa, de mãe, de esposa, e nunca de política. E nunca como técnica de futebol, né? E nunca como uma engenheira. E as mulheres que fazem isso, que elas tentam ser diferentes, elas podem acabar sendo excluídas, vão sofrer preconceito, vai ter revista que vai falar mal delas, né, gente? Então, isso é uma situação que as instituições tentam modelar o comportamento das pessoas por questões políticas, culturais, sociais, e aí entra de novo as questões relacionadas lá aos movimentos sociais, né? Então,
pela análise do texto, os aparelhos de hegemonia são instituições no interior do Estado ou fora dele, como o sistema escolar, a igreja, os partidos políticos, os sindicatos, os meios de comunicação. Nesse sentido, cada relação de hegemonia é sempre pedagógica, ou seja, quem manda sempre vai ensinar. O comportamento que reina sempre vai ensinar algo para as pessoas, pois envolve uma prática de convencimento, de ensino e de aprendizagem, né? Não necessariamente essa pedagogia é uma pedagogia de a pessoa aceita se ela quer. Não, ela vai aceitar se ela é excluída. Ela vai aceitar se ela é presa, né? Então tem vários fatores aí. Tá bom, gente? Eu acho que tinha mais alguma. Não tinha mais, não. Acabou tudo. Passei um pouquinho do tempo aí do que eu pretendia, mas é isso aí, gente. Ai, tranquilos? Belezura? Alguém tem alguma dúvida aí para mandar? Iron. Perguntas. Ô, Davizeira, gostei muito, cara, da sua análise aí de cultura, de padrão. Acho que foi muito bem, né? Eu acho que isso vale muito quando a gente vai fazer análise de discurso, né? Quando o cara vai falar uma palavra e o outro fala outra palavra, mas você tem que analisar também qual que é a cultura que ele está inserido, né? Qual que é o contexto que está social, histórico, né? Acho que o cara fala assim, eu vou para casa. Aí o outro fala, eu vou para o lar, né? Tipo, a palavra lar tem uma conotação diferente. Exatamente. É, e a é um lugar de diferente isso. Aí eu fiquei pensando nisso aí, achei muito bom, cara. Parabéns aí. Repara nas letras, você que curte música sertanejo raiz, repara as letras, como que elas são. Sim. O que as letras elas falam? Como, por exemplo, qual que é a função da mulher nas letras das músicas? É sempre... eu vejo de duas formas, né? Você pode dizer ela sempre subalterno, vamos dizer assim, né? O homem, o sertanejo, ou tá chorando de amor, ou ele é o dominante, né? Você fala, por exemplo, ele vai pescar, ele vai caçar, Isso. ele vai trabalhar e quando ele volta em casa, ele chega lá e a comidinha dele está pronta, feita pela sua amada esposa, tá vendo? Ou seja, você tem uma reprodução de uma sociedade, né? Exatamente isso daí. Não, show de bola. Galera, mais alguma pergunta? Aproveita, o meninão aí morou na Itália, ele sabe as coisas do estereótipo que ele estava falando aí, sabe muita coisa que ele estava falando. Que me expondo assim. Não, mas na nossa sociedade, Tiagão e o Davi, tem muito disso, cara. Estereótipo, preconceito, discriminação. A própria palavra, quando a pessoa vai dizer, você sabe se ela está sendo discriminatória ou não, né? Por exemplo, qual que é o estereótipo de baiano? Então, preguiçoso. Tem a piada do baiano, né? Como que o baiano paga a promessa? Ele ajoelha na escada rolante. Então. Olha aí. Aí você vê, né? A maior parte praticamente 60% da população de São Paulo é nordestina. A maior parte desses nordestinos em São Paulo são baianos. Quem mantém a cidade de São Paulo funcionando são os baianos, ou seja, o baiano trabalha pelos paulistanos. Né? E quando você faz pesquisa de campo, comparando, por exemplo, jornada de trabalho de um paulista com um baiano, mesmo baiano que mora na Bahia, né? Você vê que o baiano, por exemplo, ele, em média de trabalho, ele trabalha muito mais. Ou seja, quem é o preguiçoso aí? Exatamente, é o paulista. E outra coisa, para que ficar trabalhando igual um doido, né, gente? Claro que ele tem uma realidade social diferente, né? Mas essa valorização do trabalho, essa valorização do esforço, da meritocracia, gente, quanto menos eu trabalhar e mais eu ganhar dinheiro, melhor. Eu sempre fico nesse trade-off que eu falo, né? Porque vai depender da cultura que você está inserido, né? A jornada de trabalho na Europa é 36 horas, se não me engano.
Tem lugar que é menos ainda. Tem lugar que é menos. Agora, se você for nos Estados Unidos, a pessoa é um workaholic. Então, o que você é um viés difícil, né? Você quer uma qualidade de vida ou você quer você quer dinheiro? Você quer os dois, né? Então é difícil. Na Europa, os caras a galera fala, né? O restaurante fecha na hora do almoço na Europa. Então. Que eles vão tirar a soneca depois do almoço. Ninguém almoça, né? É isso aí mesmo. Não, muito legal. Davi, cara, eu só tenho que te agradecer por você ter topado ajudar esses meninos aí. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que você ajudou e vai acertar questões aí da UFO, do Enem, de tudo. Sua aula foi demais, foi fantástica, tá? E muito obrigado, meu parceiro, pela aula, pelo show. E tenho certeza que isso daí vai fazer diferença na vida de muita gente e que a gente possa contribuir um pouquinho com isso daí. Parabéns pela aula, muito obrigado. Você sabe o tanto que eu gosto de você, acho você uma pessoa. Não, cara, valeu. Depois, se precisar de outras aí, a gente consegue marcar, né? Tá. Depois. Eu nem sei se vai rolar Enem, né, gente? E depois, compartilhe comigo, por favor, os seus slides no WhatsApp. Tá, eu te mando agora. Pode joga direto lá no grupo do Enem para eles. Vou mandar lá. Tá bom? Tranquilinho, então. Obrigado mesmo, gente. Com isso, a gente encerra mais uma semana. E terça-feira a gente volta com mais aula aí para vocês. Beleza? Qualquer coisa me mandem no WhatsApp. Muito obrigado por tudo. E valeu, galera. Obrigado pela presença. Show de bola. Tchau, gente. Boa noite, viu? Valeu. Tchau, Davi. Tchau, Thiagão. Falou. Tchau, André. Abração, cara. Valeu, galera. Valeu mesmo por assistirem, por estarem aí.